de volta com este segundo vídeo do dia. Eu falei pra vocês que a gente poderia ter uma live pra gente comentar aí o que aconteceu nesses últimos momentos aí do BBB nessa segunda-feira. Só que quando eu vi o programa lá na Globo, eu falei assim pra mim mesmo: não rende fazer uma live porque não teve quase conteúdo diferente daquilo que a gente já tem falado aqui. O conteúdo que eles passaram lá, eu já falei pra vocês no vídeo anterior aqui do canal. Então pensei assim, que tal a gente falar sobre aquilo que a Globo não falou? Isso daria pra falar numa live, obviamente, mas como a gente precisa ser um pouquinho mais rápido e objetivo, que tal a gente falar sobre a crise de choro que o Davi, a Isabelle e o Matheus tiveram nessas últimas horas? Sim, a emoção tá tomando conta deles lá dentro do BBB. Eles estão muito emocionados, tá? Pra quem tá assistindo, pra quem tá acompanhando, eles estão muito chorosos, eles estão ali chorando demais. É um chororô por causa de toda essa emoção que eles estão vivendo lá dentro. E aí, uma notícia boa no meio de tudo isso, né? O programa vai dar os looks pra grande final de amanhã. Obviamente eles vão fazer isso porque o Davi e o Matheus, mas especialmente o Davi, já tinha relatado que ele não tinha levado nenhuma roupa para usar na final. Tanto que eu lembro que foi o Matheus ou a Alane, eu não sei quem foi que perguntou para ele se ele tinha levado uma roupa para a final. E ele falou que não, que ele ia para a final com a calça jeans, com a camiseta, o tênis que ele tivesse ali. E obviamente que eles não iam deixar ele ir para a final vestido de qualquer jeito. Então, resolveram dar um look especial para ele, para o Matheus e para a Isabelle. Eu acho que só a Isabelle dos três é que tinha uma roupa especial para usar. Mas então bora lá comentar aí. A gente vai mostrar como é que estão as enquetes também, né? Porque tem muita gente aí nas redes sociais se mobilizando aí para tentar ver se consegue dar uma mexida nesse pódio, para ver se, já que o Davi vai vencer mesmo, o segundo lugar fique com a Isabelle e o terceiro fique com o Matheus. Enfim, a gente vai comentar isso aí também. Então, bora lá. Do último momento que eu tava conversando com vocês, rolou uma ação especial deste novo carro aí. Este novo carro é o novo Chevrolet Trailblazer. Eu não estou sendo pago para falar o nome deste carro, tá? Mas tenho que falar porque este carro, que ainda não está à venda no Brasil, ainda não foi lançado no Brasil, será dado ao campeão do BBB, além dos R$2.920.000. Só este carro aí está avaliado em R$400 mil. Tem versões dele que chegam a mais de R$500 mil. O Davi estava muito, mas muito entusiasmado com este carro. Tanto que ele se sentou lá no banco do motorista, estava muito feliz. E aí ele já disse, se imaginando na faculdade, indo para a faculdade com este carro, dizendo assim que ele ia botar o jaleco dele dentro desse carro, que isso era uma máquina, que ele estava muito feliz com isso tudo. Então essa ação aí foi o que causou a crise de choro que o Davi teve pouco tempo depois. A ação se encerrou, era por volta de umas 8 horas da noite, tá? E aí depois eles foram lá, foram trancados dentro da casa de novo. E o Davi teve uma crise de choro, relembrando a trajetória de vida dele, uma trajetória de vida difícil, que ele já contou dentro do BBB. E aí ele começou a chorar, ele falou que eles estão lá dentro concorrendo a um prêmio que pode mudar a vida deles, que ele morava lá em Salvador, na casa da mãe dele, que no fundo da casa da mãe dele tinha um barranco e que toda vez que chove a terra vai caindo. Então, quando ele era desde criança, ele dizia para a mãe dele que estava numa barraca vendendo limões, que ele ia ser um doutor, que um dia ele ia ser um médico, ia dar muito orgulho para ela. Então ele começou a chorar, recontando toda essa história aí pra Isabelle, pro Matheus. Ele chorou muito, tá? Eu acho que foi quase 1 hora chorando direto. Ele chorou realmente
Parecia que ele estava sentindo, aquele choro sentido. Parecia que ele estava revivendo toda a história de vida dele. Tanto assim que a Isabelle chegou e falou pra ele que ele é um guerreiro, que a mãe dele tem muito orgulho dele. E aí ele ficava repetindo pra ele mesmo que isso não tá acontecendo. E aí a Isabelle falou, tá, e ele dizia, não tá acontecendo. E a Isabelle dizendo pra ele, tá acontecendo sim. E aí ele chorou bastante. Começou a dizer que ele vendia água no balde na praia, que ele vendia picolé na rua, que ele era camelô ambulante, ainda muito criança, que a mãe dele estava grávida e o pai dele não dava R$ 1 para ajudar na casa, que ele teve que trabalhar muito cedo para sustentar a casa dele, que agora nesse momento ele tá lá no BBB, que ele tá lá. E ele ficou emocionado de ver aquele carro, e tanto que ele se perguntou, que carro é aquele? Quanto custa aquele carro? A Isabelle até falou pra ele que ela não tem a menor noção do quanto que custa aquele carro. Aí o Matheus também deu palavras de apoio pro Davi. Sério, eles estavam muito mexidos, porque eles viram aquele carro, eles mexeram com aquele carro. O Davi chorou por horas, tá? Ele chorou, não foi pouca coisa, ele chorou muita coisa lá dentro. Tava choroso. A Isabelle foi consolar ele, mas assim, ela não conseguiu consolar. O Matheus também tava muito mexido com isso do carro. O Matheus tava dizendo assim que aquilo era uma loucura, como é que eles iam vencer e levar aquele carro junto, que isso é um prêmio inalcançável para muitos deles. E aí o Matheus foi lá, o Davi saiu do quarto, foi pra cozinha chorar. Matheus foi lá, disse pra ele descansar um pouco, disse pra ele pensar que já deu tudo certo, que amanhã eles vão descobrir quem é que vai ser o grande campeão, mas que ele aproveitasse esse momento que eles estão vivendo agora e tal, mas assim, nesse primeiro momento não teve como. O Davi chorou copiosamente, ficou difícil inclusive para eles, né? Ficou extremamente difícil. O Matheus também chorou, porque ele se deu conta que aquilo vale muita coisa. Ele se deu conta que aquele carro todo vale muito dinheiro. E eles não sabiam quanto é que aquele carro valia em dinheiro. Mas que não era qualquer coisa, não era um valor pequeno, era um valor muito alto. Então o Matheus também chorou. Matheus ficou muito chocado com esse carro ali. Ficou chocado em descobrir que ele pode ganhar aquele carro. Tanto que ele até falou que ele quer muito ganhar esse prêmio, que ele quer muito ter um carro desse, que ele estava realmente em choque, que não é fácil conquistar as coisas na vida dele, até mesmo para ele, que teve uma vida um pouquinho mais leve do que a do Davi. Não estou falando que ele não sofreu, tá? Eu estou falando que a vida dele foi um pouquinho mais leve, mas ainda assim foi uma vida cheia de dificuldades. Tem uma história rodando lá nas redes sociais dele, que a avó dele conta que ela tinha que cuidar dele, criar ele e os irmãos dele com apenas R$ 300, tá? Não estou afirmando que a história de vida dele é mais fácil, eu estou apenas dizendo que foi relativamente um pouquinho assim, só isso aqui, mais leve que a do Davi, tá? Os dois têm uma história de vida muito triste. E ele tava realmente dizendo que pra ele é muito difícil. Ele falou que pra ele ver aquilo na frente dele, que ele vê aquele carro ali na frente dele, que ele sempre desejou ter, aquele carro enorme ali na frente, que é a representação de um sonho, que é aquela representação toda que eles estavam vivendo ali. A conquista de um objetivo muito maior. Então ele estava realmente muito emocionado. Ele não chorou igual ao Davi neste primeiro momento, mas ele também estava muito emocionado. E ele falou, pô, esse carro tá aqui na minha frente, que há um tempo atrás ele estava aqui fora batalhando cada dia, e agora ele tá lá na final do BBB, tendo a chance que ele nunca teve de mudar a vida dele, de isso tá nas mãos dele. E que se fosse aqui fora, ele ia levar muitos anos para conquistar isso. E tanto que ele até falou, será que eu sou um merecedor suficiente para ganhar tanta coisa? É algo que foge da minha realidade. Isso também
se encaixa muito ao Davi. Eu acho que era por isso que eles estavam chorando tanto. A Isabelle falou que todos eles que estão lá na final, todos eles são muito merecedores de estarem ali, todos são muito dignos de vencerem o programa, todos são muito guerreiros, todos são muito resistentes, aguerridos, que passaram por muita coisa na vida, mas que agora eles estão a um passo de transformar esse sonho em realidade. E eu vou falar para vocês assim, com experiência de quem já trabalha com essa coisa do BBB há muitos anos. O Matheus, a Isabelle, a Bia, a Alane, a Fernanda, a Pitel, as pessoas que se destacaram no BBB de alguma forma vão ter um pós-BBB muito bom. Essas pessoas vão ter oportunidades de trabalho muito boas que vão se abrir para eles, tanto que eles vão ganhar muito dinheiro aqui fora. O Davi vai ganhar muito dinheiro, a Isabelle, a Alane, a Bia, o Matheus. Todos eles vão ter oportunidades de trabalho que eles não tiveram na vida toda deles. Então, essa mudança que o BBB proporciona para eles é algo que, assim, muda para sempre a vida de uma pessoa. É por isso que eles ficaram muito emocionados com isso. Mas eles nem sabem aonde é que isso pode levá-los. A gente que está acostumado a cobrir isso, a gente sabe aonde eles podem chegar. Mas eles lá dentro não têm ainda essa consciência. Eles vão descobrir quando eles saírem aqui fora e verem um tanto assim de fãs, de pessoas e marcas, empresas que querem trabalhar com eles. Aí depois disso, o Davi foi lá pro banheiro, ele também estava chorando, ele ficou ali de frente para aquela estante dos olhos, agradeceu a Deus porque não deixou os olhos dele ali naquela estante ficarem fechados, agradeceu pela oportunidade dele estar no BBB, porque ele poderia ter tudo para ir para uma vida de crimes, por causa da origem dele, preto, pobre, mas que agora ele tá numa oportunidade única de mudar a vida dele, que ele era um menino que poderia se desviar dos princípios, dos caminhos, mas que Deus o sustentou até aqui e que vai continuar sustentando ele. Então ele chorou horrores ali. Ele chorou tanto que ele ficou com dores no pescoço. A Isabelle foi lá ajudar ele. Mas assim, a Isabelle até pediu pra ele ir lá no confessionário, pedir uma medicação. Ele que não quis, tá? Nesse primeiro momento pediu uma medicação. Depois ele foi lá e tomou uma medicação que ele pediu, um relaxante muscular. Mas a Isabelle foi lá, passou um gelol, um negócio desses aí na nuca dele e ficou lá por horas, ficaram por horas ali. Um olhando pro outro, a Isabelle falando ali que ele era guerreiro, que ele lutou muito para chegar aonde ele chegou. Ele lutou muito para chegar na final do BBB. E aí, tanto que até ele depois foi preparar água com açúcar para ver se ele dava uma melhorada nas coisas. Aí depois ele falou pra Isabelle, não dá pra acreditar que eu tô na final do BBB, que ele ia chorar. E aí o Matheus, que tava lá junto com ele, também falou, cara, chora, bota tudo pra fora o que tu tá vivendo, porque se você não fizer isso, você vai acabar passando mal. Então eles choraram, não foi só o Davi que seguiu esse conselho não, todos eles seguiram esse conselho, tá? Eles choraram bastante. Aí o Davi falou que agora que a ficha dele tá começando a cair, que ele não tá acreditando mesmo, que no passado ele viu a mãe dele vendendo limão, grávida da irmã dele, e ele sem ali condições de ajudar, mas prometeu que quando ele crescesse ele ia se tornar um médico, ia dar orgulho pra ela. Aí o Matheus vai lá, diz que ele vai realizar esse sonho, o sonho da família dele, das irmãs dele. Aí o Davi até falou que só falta um dia pra isso acontecer, mas que falta muito pouco. Aí depois a Isabelle fala lá pra ele que é inacreditável, que falta um dia para eles chegarem nesse momento de realização. Tanto que os dois falaram que eles também estavam em choque, porque falta apenas um dia. Agora não, né? Agora nem falta mais um dia, faltam horas. Aí depois o Davi fala que eles passaram 100 dias nessa casa, lutando para chegar nesse último dia, que eles vão sair de lá com um carro daqueles, com um carrão, com aquela máquina que ele falou,
que na sexta-feira eles estavam naquela prova e ele ganhou aquele carro e a ficha dele ainda não caiu, que ele estava sem acreditar e tal, enfim. Ele realmente estava muito emocionado. Tanto que depois a Isabelle falou: você vai ser o Doutor Davi. Você vai ser o Doutor Davi. Aí depois ele lembrou ali de uma passagem da vida dele, em que ele estava dizendo que ele olhou para a mãe dele e falou que um dia ele ia ser médico e que ia dar orgulho para ela. E aí a mãe dele olhou para ele e ficou ali olhando e dizendo: amém, meu filho, Deus te abençoe. E aí ele falou assim que ela acreditou nas palavras dele, que ela acreditou que ele tinha essa oportunidade, que agora ela tá ali nas mãos dele. Então ele mesmo falou também pro Matheus, pra Isabelle, que ele não consegue explicar tudo que ele tá vivendo no BBB, as emoções que ele tá sentindo, mas que ele só espera que isso se transforme em realidade. E aí o Matheus também começou a falar a mesma coisa, tanto que ele até falou: votem, votem muito, votem pra gente vencer isso aqui, votem na gente e tal. Sério, eles estavam muito emocionados hoje. Aí depois de algum tempo, o Davi já tinha melhorado, já tinha tomado um remédio. Aí o Davi foi lá pra fora, foi conversar, foi se despedir da casa, né, como eles mesmos estavam falando. Aí o Davi falou que ele já tá com saudade da casa do BBB, onde ele viveu esses 100 dias, e que se ele pudesse voltar atrás, ele voltava pro dia 8 de janeiro, que ele tava com muita saudade do BBB, e que isso vai ficar marcado pra sempre na vida dele, na memória dele. E vai, né? Não só na memória, porque quando ele quiser reviver esse tempo do BBB, vai estar disponível lá na Globoplay pra sempre, isso não vai se apagar. Ele vai poder rever toda a trajetória dele lá. Isso aí não vai ficar esquecido. Ele não vai se esquecer nunca do que ele viveu no BBB, porque vai estar lá na frente dele o tempo todo. Aí depois a Isabelle foi lá pra academia, ela se isolou ali. Aí ela pegou aquele bonequinho dela que fica lá no quadro, começou a olhar pro bonequinho, começou a olhar para aquele livrinho que deram pra ela ontem. Aí ela começou a chorar, se emocionou demais. Aí ela pegou a foto da família dela também, se emocionou. Ela tava chorando muito ali, chorou bastante também. A Isabelle tava também nesse misto ali de nostalgia, com saudade. Esse misto todo que, no final, inclusive quando ela tava chorando ali sozinha na academia, a produção deu um aviso para ir todo mundo para a sala. Ela foi para a sala chorando mesmo. Aí o Tadeu entrou lá e perguntou se estava tudo bem com a Isabelle, por que é que ela estava desse jeito, por que ela estava chorando. Aí a Isabelle falou que é um misto de emoções que ela estava vivendo ali, que era uma coisa que ela não sabia explicar o porquê, mas que ela estava sentindo aquilo naquele momento e tal. E aí ela falou que ela estava realmente muito emocionada porque ela foi pro BBB, que ela foi ali viver esse jogo, a experiência única, uma oportunidade única de estar ali, de mudar a vida dela. Então ela estava realmente muito emocionada com isso. Agradeceu a produção do BBB, agradeceu a produção por ter selecionado ela para participar do BBB e tal. Ela estava realmente muito emocionada com isso. Aí depois, né, o Tadeu falou ali, fez uma pergunta para todos eles, a mesma pergunta ali, pro Davi, pra Isabelle e pro Matheus. Qual é a coisa mais importante que você vai levar do BBB 24? Aí o Davi respondeu que ele vai levar o aprendizado, a experiência de conviver com 26 pessoas de personalidades diferentes durante 100 dias de programa, que ele vai levar as conquistas de tudo que aconteceu com ele lá dentro do programa, que ele vai levar toda essa experiência de vida que ele teve lá dentro, que ali é o pontapé inicial de uma carreira que ele vai viver aqui fora, de grandes conquistas também, e que foi lá dentro do BBB, no meio disso tudo, que ele conseguiu conquistar a faculdade, a realização
do sonho dele de criança e que falta só um dia pro Brasil decidir quem é que vai levar esse prêmio para casa. E ele falou: quando eu estiver lá no meu trabalho, no meu consultório, no meu escritório, eu vou sempre lembrar daqui. E o Tadeu falou: isso realmente você nunca vai apagar da sua mente, você nunca vai esquecer as coisas que você viveu no BBB. E não vai mesmo, é impossível apagar essa história, é impossível apagar tudo o que eles estão vivendo ali. É impossível passar por essa experiência do BBB e isso ficar assim como se não tivesse sido nada na sua vida. Então o Tadeu, ele foi bem cirúrgico nisso. Aí depois, quando ele foi falar com a Isabelle, ela falou que para ela a coisa mais importante é a oportunidade de estar lá. Que ela era muito grata pela TV Globo, pela produção, que ela acredita que a vida dela já mudou aqui fora, que ela continua lá pela família dela, mas também que ela queria levar um pouco da cultura dela, do povo dela, e que para ela isso foi muito gratificante ter essa oportunidade e que ela vai levar isso para sempre, que as lágrimas dela naquele momento eram lágrimas de emoção e de alegria, não era de tristeza, ela não estava triste. Aí depois da Isabelle foi o Matheus. Aí o Matheus falou que a coisa mais importante que ele vai levar do BBB 24 com ele vai ser o autoconhecimento, que ele viveu histórias que ele jamais imaginou viver, que ele nunca tinha ficado tanto tempo longe da família dele e que passar tudo que ele passou lá dentro do BBB com pessoas completamente diferentes, de culturas totalmente diferentes da dele, e que ele realmente tinha que tomar decisões ali de jogo, essas coisas, que ele passou por tempos complicados ali também, mas que ele fez isso lá com muita certeza do que ele estava fazendo. Então ele falou ali que pelo programa passaram pessoas maravilhosas, que mesmo sendo adversárias de jogo, são pessoas maravilhosas que de uma certa forma ajudaram ele a chegar nesse ponto aonde ele chegou e tal. E aí ele falou que mesmo assim foi difícil tomar decisões, porque ele tinha que lidar com os sonhos de outras pessoas, mas que isso também foi uma lição importante para ele. E aí depois disso tudo, o Tadeu avisou para eles, deu um aviso que amanhã eles vão receber um presente especial da produção. Cada um deles vai ganhar um look especial para a grande final. Tadeu até brincou: vocês não vão precisar usar roupas leves e tênis amanhã. Vocês vão para a grande final com um look completamente especial feito para esta ocasião. O Davi ficou muito feliz com isso, né? Porque o Davi e o Matheus, mas especialmente o Davi, ele foi perguntado, eu não lembro se foi pela Alane, se foi pela Bia ou se foi pelo Matheus, mas perguntaram para ele se ele tinha levado uma roupa, um figurino, um look para ele usar no dia da grande final. Aí o Davi disse que ele não tinha levado esse look, que ele não tinha arrumado, que ele não tinha nem dinheiro para comprar isso. Essa edição, diferente das outras edições do BBB, que eram patrocinadas por redes aí de loja, né? Lembram lá aquela rede grande de lojas que começa com a letra C? E aquela outra grande rede de lojas ali de roupa que começa com a letra R. Então essas duas redes não estão mais patrocinando o BBB. Então não teve mais assim aquela disponibilidade de roupas que tinha antes nas outras edições, que eles davam os looks completos para eles vestirem. Dessa vez não teve. Então eles resolveram dar esses looks justamente para tornar esse momento ainda mais especial para os três. Então vai vir roupas especiais para o Matheus, para o Davi e para a Isabelle. Aí eles ficaram muito felizes, o Davi falou ali, agradeceu a produção por pensar nisso, por pensar nessas coisas. E aí depois o Tadeu falou ali que hoje era o dia de Sincerão, que era o último Sincerão da temporada e que toda segunda-feira não podia passar sem um Sincerão. E aí ele falou assim que o Davi perguntou para todos eles se eles estavam prontos, né? Aí o Davi falou que sim, que ele estava pronto e tal. E aí cada um recebeu um recado do coração. Foi isso que o Tadeu falou.
Então, quem falou primeiro na ordem alfabética foi a esposa do Davi. Ela mandou ali um recado para ele, parabenizou por ele estar na final, que foram tantos paredões, que ela estava morrendo de saudade dele. E aí ela falou que mandava um abraço, um carinho e tal para ele ir firme para a final. Aí pronto, o Davi ficou muito feliz com aquilo, ele disse que ela estava muito diferente. Aí depois o Tadeu falou assim, para ele mandar um recado de volta para ela. E aí ele falou que ele amava ela, que fazia muito tempo, que ele também estava com saudade, que ele quer muito encontrar com ela aqui fora, que os dois vão ter uma comemoração de milhões e que ele tá lutando muito pelos objetivos de vida dos dois, que os dois vão se casar quando ele sair do programa e tal. E aí foi esse o recado que ele mandou pra ela. Aí depois ele ficou muito feliz, não tem como nem dizer que ele não ficou feliz, né? Ele tava muito feliz com esse recado lá da Mani. Aí depois desse recado aí, que ele falou que ela tava diferente, que ela tava bonita, foi a vez da Isabelle. A Isabelle recebeu um recado da mãe dela, a Jaqueline. E aí a mãe dela falou assim, que ela tava parabenizando a Isabelle por chegar na reta final do BBB, que a mãe dela tava com muito orgulho de ter vencido lá e chegado lá, e que a mãe estava desejando muita sorte para ela que ela ficasse com Deus e que tudo ia dar certo. Aí o Tadeu pediu para Isabelle mandar um recado para a mãe dela. E aí ela falou que ela amava a mãe dela, que a mãe dela é linda, maravilhosa, que é uma mulher guerreira, aguerrida, que ela tem muito orgulho da mulher que a mãe dela se tornou, e que ela tá lá pelo sonho das duas de construir uma vida ali, uma vida mais sólida, e que a luta das duas já deu certo e que a mãe dela merece tudo de bom nessa vida, tudo o que de melhor a Terra possa oferecer para ela. Então ela estava muito feliz de ter recebido esse recado também. Aí depois foi o Matheus. O Matheus, como eu falei pra vocês no começo, ele chorou sim quando ele viu aquele carro na frente dele. Mas ele não estava tão emocionado quanto a Isabelle e quanto o Davi. Ele ficou mais emocionado quando ele ouviu o recado da avó dele. A avó dele mandou um recado dizendo que ela também estava muito feliz de ver que ele chegou na final e que ela tá muito bem, que só está com muitas saudades dele. Pediu para ele ficar com Deus e que ia dar tudo certo. Aí pronto, o Matheus começou a chorar ali mesmo, mandou um recado para a avó dele, falou que a avó dele é um pilar na vida dele, que ele daria a vida dele pela avó, que ele fazia tudo pela avó dele, e que ele estava muito feliz de estar ali dentro, que ele está correndo atrás dos sonhos da família dele, enfim, que ele estava realmente nesse momento aí, que ele sabe o quanto ela se esforçou para criar ele, para criar toda a família dele, e que se Deus quiser ia dar tudo certo, mas que ele já estava muito feliz de ouvir a voz dela, e que era uma emoção enorme estar passando por tudo isso ali dentro do BBB. Aí o Tadeu falou que amanhã eles vão ter outras surpresas lá, que eles vão receber outras novidades. O Matheus estava chorando bastante ali, chorou mesmo, tá? Ele desabou a chorar no momento que ele foi dar o recado para a mãe dele. Aí o Davi ficou muito feliz. O Davi, dos três, obviamente, já tinha chorado bastante, mas ele estava muito feliz. Tanto que ele perguntou assim se ele tinha visto... Perguntou pra Isabelle, aliás, se ela tinha visto a mulher dele. E aí a Isabelle falou que viu, que ela estava belíssima, que ela estava linda, que Deus a abençoe. E aí o Davi estava falando que amanhã vai rolar, que ele já tá chegando, que em 3 meses ela mudou muito, que ela tá muito diferente de como ele deixou no passado. Aí o Matheus falou que ela tava mais ajeitada, que ela tinha feito ali uma mudança no rosto dela e tal. Aí o Davi falou que ela tava mais maquiada, que ela tava toda arrumada, que esse foi o melhor sincerão que ele participou,
que esse ele gostou e que fazia muito tempo que ele não estava vendo a mulher dele e tal, mas que daqui a pouco ele vai ver a mulher dele aqui fora e eles vão comemorar. E aí pronto, aí depois a Isabelle falou que era uma delícia ter ouvido a voz da mãe dela, que ela sabe que a mãe dela tá ótima aqui fora e que ela agradeceu também a produção por tudo isso, por dar essa oportunidade para ela. Eles estavam muito felizes com tudo isso. Aí o Matheus começou a chorar horrores, horrores aí. O programa terminou, o Matheus estava chorando muito. E o Davi estava feliz ali de ter ouvido isso. Aí depois o Matheus começou a sair de lá e gritou que ele amava a avó dele, que ele amava a mãe dele e agradeceu por tudo que elas fizeram por ele, agradeceu por tudo o que elas representam na vida dele e tal. Ele estava muito emocionado com esse momento e realmente dava para perceber que todos eles estavam emocionadíssimos. Hoje o BBB foi só emoção, tá? Foi o dia inteiro só de emoção. Não teve outras coisas além disso, tá? Não foi aquela coisa assim, nossa, meu Deus, como o BBB tem conteúdo para apresentar pra gente. Eu já falei para vocês que hoje o conteúdo do BBB foi muito pouco em termos assim de coisas interessantes que eu possa mostrar para vocês, porque realmente não aconteceu nada de tão interessante assim. Mas teve esses momentos aí que cabem a gente destacar para vocês verem aí como é que eles estão sentindo, como é que eles estão levando esses últimos momentos. Amanhã já vai ter a grande final. Amanhã, obviamente, nós vamos estar ao vivo aqui com vocês para comentar essa grande final, porque isso marcou não só eles, marcou a gente também aqui. A gente tá aqui nessa cobertura do BBB desde a Fazenda, tá, gente? É desde setembro, há 8 meses atrás. Então a gente tá aqui há 8 meses, direto, o tempo todo. Isso também é emocionante pra gente que tá aqui desse lado. Mas vamos dar uma olhada como é que estão as enquetes? Olha lá, no Votalhada, o último Votalhada. Davi, com muita folga aí, com 71,88% para vencer na média. A Isabelle com 9,84% para chegar no terceiro lugar. E o Matheus com 18,28% para ficar com o segundo lugar. Matheus tá numa coisa mais estável, ele tá ali nessa coisa estável. A Isabelle também tá bem estável. Percebam que a Isabelle começou com 12, aí depois ela foi caindo para 10 até chegar em 9, mas isso também pode representar ali uma estratégia das torcidas dela, tá? De tentar dar uma manipulada aí e no final ela acabar pegando o segundo lugar. Porque muita gente quer que a Isabelle pelo menos pegue o segundo lugar, ganhe 150 mil reais, que isso faria uma diferença na vida dela também. Então muita gente está se mobilizando para dar o segundo lugar para ela e deixar o Matheus com o terceiro lugar. Pelas enquetes, o Matheus vai ser o segundo lugar. O Matheus vai ganhar 150 mil reais amanhã. E aí, nas redes sociais, nos sites, todos eles agora estão querendo o Davi como campeão, ainda que a diferença para alguns seja pequena, mas o Davi acaba sendo o escolhido para vencer. Nas redes sociais, apenas um ou outro perfil aqui que está colocando a Isabelle como favorita para vencer, mas todos os outros estão colocando Davi, tanto que a média dele nesses perfis aqui é de 60%, então não tem como isso ser alterado até amanhã. Aqui no YouTube, então, não tem como a gente não dizer para vocês a mesma coisa, né? Com todos os canais aqui, ele tá com uma média de 77%. E lá nos canais do Telegram, aí ele tá com 49%. O Matheus e a Isabelle são os dois que têm melhor desempenho nesses canais de cobertura do Telegram. Aí também lá a média lá das casas de aposta, a média das odds do Davi tá em 1,02. Então quem apostar R$100 no Davi amanhã vai ganhar R$102. Então tá muito assim as coisas. Eu vou mostrar para vocês como é que tá a enquete aqui do nosso canal, porque isso também é interessante para vocês verem a opinião de vocês sendo refletida aqui. Vocês vão se ver agora nesses números. Vocês é que vão mostrar para mim
o quanto é que vocês estão querendo que esse programa, que vença esse programa. Então vejam aí a enquete do nosso canal. Davi aqui no nosso canal tá com 82%. A Isabelle com 7% e o Matheus com 11%. E olha que a gente já tem 17 mil votos aqui. Então, eu acredito que não vai ser tão diferente disso, tá? Eu acredito que a única coisa que a gente pode esperar amanhã vai ser a surpresa de saber quem é que vai pegar o segundo e o terceiro lugar. Mas isso aí a gente vai ter que esperar até amanhã pra gente saber como as coisas vão ser. Amanhã vai ter vídeo pra gente comentar aí os últimos momentos da vivência deles na casa. E vai ter uma live pra gente comentar a grande final do BBB, pra gente comentar aí se vai rolar essa surpresa ou não. Conto com vocês, viu? Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.